Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre pela TV Santa Cecília, com você de segunda a sexta-feira, 10 da noite, debates, entrevistas, sempre os assuntos importantes ligados aqui à nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também abordados por aqui, não é? E, diariamente, vocês já sabem, 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro, painel regional debates com personalidades aqui da região e do Brasil, também discutindo e debatendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, as pautas do dia a dia da região e, claro, os temas nacionais também. Painel regional dessa edição, com muito prazer, recebe aqui o Frei André Becker, Frei que é o reitor do Santuário do Valongo, é isso? Boa noite, Frei, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui, Baturão, para a gente conversar um pouquinho sobre o Centro Histórico de Santos. Muito bem. O companheiro Luiz Vinagre participa, colabora com a gente nessa edição do painel regional. Boa noite. Tudo bem, Vinagre? Boa noite mais uma vez, Baturão. E hoje um pouco mais feliz com a presença aqui no programa do Frei André, meu querido e dileto amigo, e que me colabora muito comigo. E quando eu tenho a oportunidade de fazer umas fotografias de casamento, ele sempre dá um apoio muito grande aos profissionais. Muito bem, 3014-5281 para você entrar em contato com a gente, ligar, participar conosco, enviar aí o seu comentário, né, opinar a respeito dos temas em discussão aqui no programa e, claro, fazer também as suas perguntas, tanto aqui ao Frei André como ao Luiz Vinagre também, tá certo? Bom, Frei, como é que vão aí os avanços aí das obras de restauração, né, do nosso complexo do Valongo, né, da igreja do Santuário do Valongo, no caso, o santuário que é uma das referências, né, do Centro Histórico de Santos. A gente tem aí um VT aí, produção, se estiver na linha, se estiver já no ponto, já pode até soltar, né, e aí na sequência a gente solta o comentário aqui do nosso Frei André em cima do VT. Pronto já, Valor? Tudo certo aí? Podemos soltar? Muito bem, a gente acompanha então. Tá aí o santuário, né? A Igreja do Valongo foi fundada em 25 de janeiro de 1640. Tem capacidade para 300 pessoas. O estado na parte de dentro é praticamente perfeito. Os problemas estão do lado de fora. As calhas, o telhado, precisam ser trocados. Com uma novidade, né? Tentar implementar nesse projeto de restauro a sustentabilidade e a segurança, que é implementando um projeto de prevenção e combate a incêndio. Aqui da Igreja do Valongo foi feita uma grande intervenção, né, de 1995 até 2000. Numa parte faz com certeza mais de 50 anos que não se mexe. Agora, neste novo projeto, que deve durar 6 meses, estima-se que a reforma custe R$2 milhões e dure 3 anos. A Universidade Santa Cecília é parceira no projeto. Para a universidade vai ser uma condição de trabalhar num patrimônio histórico regional, com um valor histórico incrível e com uma obra específica. É uma sala de aula a céu aberto com situações inusitadas e únicas que esses alunos vão vivenciar. Para mim é uma situação muito legal porque eu me especializei dentro do Santa, o Santa criou todo esse respaldo que eu tenho para dar hoje para o santuário para poder acompanhar esse projeto. Então esses alunos vão ter essa oportunidade que eu tive também de estar trabalhando com isso. Mas para que os planos saiam do papel, outro fator será determinante. Precisa de patrocínio. Existem empresas já propostas a patrocinar, a participar desse patrocínio. Lógico, é uma obra grande, requer vários parceiros, né? Mas empresas do entorno mesmo já estão sensibilizadas para participarem dessa grande movimentação. Também adequando os espaços, até porque a gente desenvolve bastante trabalhos sociais aqui, né? Tem uma escola de informática, tem pessoal que faz reciclagem de vassoura, tem o Educafro, né? Escola para aqueles que querem ingressar na universidade. Enfim, também existem bastante trabalhos sociais e que precisam também ter seus espaços adequados, porque às vezes estão numa situação assim até meio desconfortável para poder desenvolver bem o seu projeto. Muito bem, do VT para o ao vivo, né? Aqui está o Padre André conosco, né? Para explicar um pouquinho sobre esse projeto, essa parceria com a Universidade de Santa Cecília, com a Unisanta, para a revitalização, né? Para esses restauros, para essa reforma tão necessária no lado externo, né? Do Santuário do Valongo, já que a gente pôde perceber, né? Que por dentro continua lá praticamente intacto, né? Muito bem preservado, né?
um dos templos, um dos santuários mais bonitos que a gente tem, acho que pelo Brasil afora, né? Eu creio que sim, que eu estive em Salvador tempos atrás, vi muitas igrejas lá, que infelizmente também estão em situações muito precárias, mas a Igreja do Valongo é um dos patrimônios mais importantes do Brasil, pela sua história, pela sua tradição. Eu acho que a importância de se fazer uma viagem de 370 anos atrás, quando tudo aquilo começou, Santos ainda era apenas uma vila, né? E a exigência que os frades fizeram na época era que tivesse próximo à vila para eles poderem desenvolver seu trabalho. Foi um terreno que foi doado e é importante a gente compreender que aquilo está bem próximo do mar e que é uma área que o terreno é assim bastante úmido por baixo, até por conta das águas. Em frente passava antigamente até um rio, né? Que desaguava no mar vindo ali do morro, o rio, né? Então ou é necessário, não sei se fazer algum outro tipo de intervenção na estrutura subterrânea ali? É possível essa análise, aí entra a questão da parceria da universidade com a equipe técnica dos engenheiros, né? Porque o solo nosso aqui a gente conhece muito bem, né? É um dos piores do planeta, né? E na época mais difíceis do planeta. E na época que isso foi construído, não se tem as tecnologias de hoje, né? Acho que nem essa ideia, né? Nem havia essa ideia, nem cimento tinha, tanto assim que as paredes são construídas, né, em pedra e areia e óleo de baleia, etc., né? Então, mas na ocasião era o que era possível fazer e também tinha as suas garantias, né? Só que depois veio a movimentação, né? Começou o porto, caminhões, trem, né? Então isso começou... A trepidação gerou uma série de problemas, né? Claro. Começa a criar problemas no edifício, né? E essas construções que estão sendo levantadas próximo à igreja, que é o caso do prédio da Petrobras, o próprio museu, vai ter alguma influência também nessa parte de segurança do prédio? Tem assim, não existe nenhuma obra que não tenha impacto, sobretudo tendo em vista as condições daquele solo da região, né? Então são diversos impactos que tem, qualquer obra tem, né? Começou com aquele galpão que foi feito do lado ali, atrás da Secretaria de Turismo, quando fizeram bate-estacas, havia trepidação, havia o controle por parte dos engenheiros, etc., como o próprio estaqueamento, né, do porto, lá agora que é o Ecoporto, né? Antigamente era um outro nome. Quando eles fincaram as estacas lá dentro do mar, é como que você jogasse eu sempre imagino assim, né? Não sou engenheiro, não sou nada, mas é como que você jogar numa lagoa uma pedra, ela vai criando ondas, né? Então esses impactos vão criando ondas que vão, de alguma maneira, afetando a estrutura, porque a gente não sabe qual é a profundidade que foram colocadas quando foi construída a igreja, né? Então todas essas obras de alguma maneira têm impacto, como diariamente tem impacto a passagem dos caminhões, a passagem do trem, né? Tem até uma história engraçada. Tem alguma forma de proteger ali o santuário dessa situação toda, Frei? A forma de proteger, você vai ter que fazer... A estrutura interna do santuário está muito bem preservada, né? Tem uma outra trinca, né? Mas as trincas, na verdade, elas não vêm do solo, elas vêm de cima para baixo por conta dessas trepidações. Então, tem a rachadura de reboco, essas coisas, né? Mas... A história que o senhor ia falar agora. Então, mas quando eu cheguei em Santos, a minha cozinheira dizia assim, Frei, você toma cuidado que aqui na Igreja do Valongo tem fantasma, né? Tá? E havia lá um armário que tinha uns vidros e eu fiquei observando. Bom, deixa eu ver quais são esses fantasmas que tem aqui dentro da igreja, né? Aí uma noite fiquei observando, sentado lá no refeitório tomando um chá e passou o trem. E enquanto o trem passava, o vidro batia, trepidava, né? Eu falei, bom, já está descoberto, né? Qual é o fantasma que tem aqui na igreja, né? Então, na verdade, tem sempre impactos, isso é cotidianamente, né? E nos últimos anos, com o avanço, com o progresso, tem se intensificado isso, né? Porque os caminhões também vêm cada vez mais pesados, né? Tem trem aí que passando com 100 vagões, né? Então, de alguma maneira, por causa da localização que a igreja tem, ela vai sempre sofrer
alguma espécie de impacto, né? Agora preciso fazer uma análise de solo para ver se não tem que fazer escoramento por baixo ou alguma coisa. Esse é o questionamento meu. Essa é uma pergunta. Aí é um trabalho mais minucioso, mais detalhado. Não, esse estudo não. Isso que a gente está começando a desencadear agora, né? Por conta desses problemas que foram aparecendo, né? Então, para que a gente possa fazer o estudo, é necessário um estudo longo, fazer um projeto, né? E aí não é só a igreja, né? Porque tem um complexo todo da Ordem Franciscana Secular, que também chegou em 1641, que é o prédio da Ordem Franciscana Secular. Então, todo o complexo, que é para se fazer assim, um grande projeto de estudo para que a gente possa fazer uma recuperação de toda aquela área, né? É quase o quadrilátero ali. É porque o Centro Histórico de Santos está em evidência agora, né? Cada vez mais estabelecimentos comerciais, a própria prefeitura está incentivando o Alegra Centro. Isso vai impactar positivamente ou haverá uma outra presença, não só comercial, como residencial na região? Deixa eu fazer um rápido intervalo, nós estamos já estourando aqui esse primeiro bloco aqui, a pergunta do Vinagre fica aqui para o Frei pensar um pouquinho a respeito disso e já a gente retoma aqui o programa junto com vocês, tá bom? Voltamos em instantes. Voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, hoje com muito prazer conversando com o Frei André Becker, ele que é o reitor do Santuário do Valongo, uma das referências no Centro Histórico de Santos e um dos templos católicos mais bonitos, mais belos, né, que a gente tem na cidade, na região e, sem dúvida, acho que no país inteiro, né? Luiz Vinagre, mais uma vez, participa e colabora com a gente aqui nesta edição do painel regional, que tem sempre à sua disposição o 3014-5281. Você liga para cá e participa com a gente, opina a respeito dos temas em debate aqui no programa, né? Antes do intervalo, o Vinagre fazer uma referência aí ao crescimento, ao desenvolvimento aí do centro histórico, né? Os projetos estão ali implantados, é isso? Isso, a parte comercial está sendo bem explorada, mas até estamos falando da parte residencial. Será que há um caminho para também o pessoal voltar a morar? Eu creio que seja uma tendência, né? Eu acho que o Alegra Centro é um programa que veio alavancar realmente uma área da cidade que tinha assim uma autoestima muito para baixo, né? E sempre era uma expectativa, sobretudo também dos fiéis que moram ali no entorno, os fiéis que frequentam a Igreja do Valongo, de que alguma coisa mudasse nesse centro histórico, pudesse de novo buscar, né, a sua pujança que sempre teve, né, sobretudo nos primórdios, né, da cidade. Então acho que a gente sempre tem que dizer que são bem-vindas todas as ações que estão sendo implementadas no centro histórico. Juntamente, eu acho que até a própria Igreja do Valongo, com a primeira intervenção que fez com o Rosântimo na passagem anterior dele, em Santos, quando ele sofreu inclusive ameaça de morte, quando tirou os caminhões que passavam em frente à igreja e tudo. Houve um processo bastante polêmico. Houve. Então, se os caminhões continuassem a passar em frente à igreja hoje provavelmente não existiria mais. Os prejuízos com certeza seriam muito maiores, né? Então, mas eu acho que foi a própria igreja que começou, né, dar um impulso para que todo o entorno começasse, os poderes públicos começassem a pensar em revitalizar o centro. Isso já se passaram 13 anos, né? E com os impactos, com o aumento que teve da movimentação e de tudo também que acontece no entorno, agora é o momento também de novo se fazer também um projeto para que a igreja tenha seu devido valor, seu destaque dentro de todo aquele complexo, dentro de toda aquela movimentação que vai ter, né? Quando a gente ouve falar, por exemplo, em Petrobras, se forem feitas as 3 torres, são 6 mil pessoas só ali circulando, né? Fora as outras áreas que vão atender a Petrobras que estão se instalando ali no entorno, né? Hotéis, inclusive, já estão sendo Hotéis estão sendo projetados, né? Tem já um prédio lá que está em fase de acabamento, outros estão nascendo. Fala-se, inclusive, em construção de shopping, claro, respeitando, né, a lei regional da altura que isso pode ser feito, solo, né? Da ocupação do solo. Então, acho que eu acho que é importante que, senhor, a própria
projeto do VLT, chegando lá, vai ajudar até muitas pessoas que gostam muito do santuário de chegar lá, porque muitos siqueiros têm dificuldades, né? Que os terminais de ônibus são de uma certa distância, sobretudo para pessoas de mais idade, a locomoção, de chegar até ali. Bom, e curiosamente, né, Frei, o Diário do Litoral hoje publicou uma matéria, né? Uma matéria, Memória Santista, né? Que a matéria, o título é O Rio e o Túnel Subterrâneo do Valongo, né? Que muito pouca gente sabe dessa história aqui. Conta aqui a passagem de um marceneiro, né? O Márcio Ricardo Fidalgo, que escavava ali, trabalhava ali naquela região, quando de repente, nas suas escavações ali, descobriu um barulho estranho, barulho de água, né? E acabou encontrando ali a presença de um rio subterrâneo, né? Submerso ali na região do Valongo, especialmente onde fica ali o santuário, né? E ele, preocupado com essa descoberta, chamou a Sabesp, que avisou a prefeitura, e esta acionou um famoso historiador aqui, que lamentavelmente não está mais conosco, né? O Valdir Rueda, né? E um arqueólogo, Manuel Gonzalez, né? Para que eles pudessem juntos, então, desvendar esse mistério do rio subterrâneo do Valongo. E que mistério é esse? Tem um quadro do Benedito Calixto, que fez o desenho da Igreja do Valongo. Eu acho que esse do seu início. Não, esse aqui acho que é do. Acho que esse aí é do Mosteiro de São Bento. É do Mosteiro de São Bento. Tem a impressão que esse quadro que está aí é do Mosteiro de São Bento. Aliás, há uma lenda que diz que esse rio fazia uma ligação, né, da Igreja do Valongo com o mosteiro. Dizem que tinha um túnel de ligação. Um túnel, até exatamente. Por conta daqueles tempos, né, da pirataria, então às vezes precisava, né, fugir. Proteger o... Mas o que é interessante é que havia pelo desenho do Benedito Calixto, havia um rio, tanto assim que ele desenhou os barquinhos chegando em frente à igreja, né? E esse rio depois foi canalizado. Segundo o Rueda, ele pessoalmente me contou quando foi descoberto isso aí através do marceneiro, de que aquele túnel é possível uma pessoa andar dentro dele, tal tamanho, altura, né, feito em arco, praticamente preservado inteiro ele, né? Então é interessante porque isso também é uma forma foi uma época também uma forma de drenagem de terreno que tinha ali no entorno e tudo, assim como foram feitos os canais aqui da cidade de Santos, né? Com o Saturnino de Brito, né? E que deu de condições de a cidade poder se desenvolver. Exatamente. Aproveitando esse gancho aí isso é uma história, né? Nós em Santos nós temos igrejas fantásticas, lindas, o Complexo do Carmo, a Óleo Terceiro do Carmo, o Imbaré, e muitas cidades, principalmente em Minas, explora-se muito o turismo religioso. E exatamente de visita, que nem em Salvador, visita nas igrejas. O senhor acredita que com o Museu Pelé, que vai arregimentar um turismo mundial, a nossa Igreja do Valongo vai ser muito beneficiada? Eu creio que sim, né? Porque está tão encostado, né? Dá, acho que 50 metros de um de outro, né? Atravessar ali. Atravessar só apenas. Explorar, só saber explorar. É saber explorar. E essa é a ideia, inclusive, do restauro, como dar sustentabilidade à própria igreja, né? Até com lembranças, etc., que pode se criar muita coisa para que também o próprio complexo todo, né? A Ordem Franciscana Secular, os membros deles são tudo gente assim, bem simples, né? Muitos moram aí nas periferias de São Vicente, aí dos morros, que tem recursos financeiros, eles não têm para manter aquilo, então tem que se criar estratégias para que aquilo possa ser sustentável. Eu acho que seria interessante ter ali algum café, alguma coisa, né, que pudesse estar alavancando para que depois de um grande restauro, a própria comunidade possa andar com as próprias pernas para poder fazer a manutenção. A ideia desse projeto, e a província franciscana como imóvel, né, é da província franciscana e também da Ordem Franciscana Secular, está assumindo. Nós temos o Frei Roger, que é um museólogo, quem sabe um dia a gente pudesse combinar para ele que viesse no painel. Ele tem muito conhecimento sobre dele, ele tem muito conhecimento sobre essa parte, então, de poder historiar isso melhor, né?
Você falou sobre a comunidade, Frei, uma curiosidade que eu tenho, né? Como é que funciona a comunidade ali do Valongo? As missas são frequentes? A comunidade participa, prestigia ali o santuário? Como é que é essa coisa? Olha, graças a Deus era bem frequentado, né? Agora sim, é um público bastante eclético, com algumas características. Aos domingos de manhã, né, a missa das 8 horas, é sobretudo o pessoal do morro que vem, ali do entorno, né? Você vê, né, esse pessoal, muitos são já conhecidos da gente, né? As missas de domingo à tarde é mais pulverizado, é o pessoal da cidade que vai, né? Então vem de diversos bairros, né? Às terças-feiras, que é o dia das missas Santo Antônio, com a bênção do pãozinho e tudo, aí vem gente de todas as cidades da região, né? Então é bastante diversificado o público mas é um público bastante fiel, né? As pessoas que vão ao santuário, bastante fiel. E o outro é a questão da procura dos noivos, das noivas para os casamentos, que tem uma boa procura. Muitos casamentos continuam acontecendo. Muitos casamentos continuam acontecendo, né? Na igreja, porque a igreja é bonita para isso, né? Eu acho que maravilhosa. A acústica, o visual. O entorno ali também, né? O pessoal adora fazer fotos ali no entorno da estação, enfim. Né? E tem um pátio, porto ao fundo. Pode ter um pátio grande de estacionamento, que dá mais segurança também para quando tem esses eventos sociais. Mas, não tem uma sociedade, tipo uma sociedade de melhoramento, alguma coisa assim no Valongo, uns amigos? Parece que existe uma congregação, me parece que é isso, né? Vamos fazer um break? Mais um break? De tomar a palavra aqui, estamos em cima do segundo intervalo aqui, e a gente volta já com o painel regional. Terceiro bloco do painel regional com o Frei André Becker, Frei André que é reitor do Santuário do Valongo, e o nosso Luiz Vinagre também, o Vinagre que ao final do bloco anterior perguntava lá sobre uma possível associação, né, para colaborar com o Valongo, né? É isso? Porque existe a sociedade de amigos, né? De tantos lugares aí, se tivesse uma sociedade de amigos do Valongo. Aliás, isso é uma coisa interessante dentro do programa nosso, dos frades da província franciscana, dentro do plano sexenal de ações, existe um departamento que trata dos departamentos santuários. E lá se sugere que se crie, né, para ajudar na manutenção dos nossos santuários, se criem amigos, grupos, apoiadores para poder viabilizar a manutenção, porque patrimônio tombado é sempre complicado, né? Sempre mais mão de obra difícil, qualquer intervenção que tem que fazer é sempre mais complicado do que em qualquer outro imóvel, né? Então, o Valongo tem uma ONG que chama Valongo Minha Casa, né? Onde alguns dos membros são lá dos terceiros franciscanos, né? Dos leigos, e também nasceu, por uma vez numa celebração, nasceu um grupo de amigos de Antônio e que promoveram alguns eventos, né, os quais a gente agradece sempre essa colaboração. E o grande evento que foi feito foi na ocasião dos 25 anos em que a igreja saiu de ser paróquia para ser santuário. Então, celebrou 25 anos no ano passado. Uma bela festa. Foi uma bela festa lá no Estação Santos, né? Exatamente. Muito divertida. Mas é necessário, né? E aí, com esse projeto todo, a gente convida, né, todas as empresas que tiverem interesse, né, de poder participar, sobretudo essas que estão fixadas, sobretudo ali mais próximos do entorno, né, que a gente sabe que tem bastante empresa, né? Tem a Libra com escritório ali no centro, tem a Hamburg Sud, tem Rodrimar, o Ecoporto, tem a Rodrimar, né? E tantas outras que estão por ali. Podem ajudar um pouquinho, colaborar um pouquinho, né? João Carlos do Bom Retiro diz assim: qual a contribuição que o Vaticano ou outro órgão envia para auxílio da reforma do santuário? O Vaticano acho que não participa, ou participa? A contribuição não é nenhuma, nós é que contribuímos com o Vaticano, né? É o contrário? É o contrário, porque as dioceses das suas rendas têm que enviar alguma coisa ao Vaticano. E, sobretudo, por ocasião da festa de São Pedro, é feita uma coleta no mundo todo, que é chamado óbolo de São Pedro,
é que vai diretamente lá para o Vaticano para as obras do Papa. Por falar em Papa, olha aí, Senira Alaide Boqueirão, qual a opinião aqui do Frei sobre a escolha do Papa Francisco, que é franciscano, ela pergunta. Né? Não, ele não é franciscano, não, ele é jesuíta, mas com coração franciscano, porque ele escolheu esse nome de Francisco exatamente por causa de São Francisco de Assis. Esse ano fez questão, no dia 4 de outubro, estar em Assis, né? Celebrou lá. Então, eu estou adorando o Papa, eu acho que alguma coisa precisava ser feito na igreja, sobretudo lá mexer naquelas estruturas da Cúria Romana, e sobretudo nessa perspectiva da postura da igreja diante do mundo consumista, dos bens, né? Ele outro dia destruiu um bispo lá na Alemanha, porque ele fez um palacete muito rico. Bispo de luxo. Um bispo de luxo, e ele suspendeu o bispo lá porque... Gastou uma fortuna, né? Gastou uma fortuna, era luxuoso demais, e parece que vai destinar isso para alguma ação social, aquele palácio que o bispo construiu, né? Ele nem mora no Vaticano, né? O Papa Francisco? No apartamento oficial, aposento oficial uma opção do Papa, dele, né? Ele falou, eu não consigo ele não viver, fica lá, né? Eu não consigo viver sozinho, né? Quem mora lá no Palácio Papal é praticamente uma pessoa isolada de tudo e de todos. Ele falou, eu faço questão de encontrar pessoas, por isso que ele foi morar com os demais bispos lá, né? Naquela, acho que chama Santa Maria, né? A casa lá. Uma acrópole especial. Estou dentro de um apartamento muito mais simples, mais frugal, né? Ele disse, eu tenho necessidade de conversar com pessoas, eu preciso me encontrar com pessoas. Eu acho que assim, uma postura totalmente diferente do que vinha sendo até agora, né? Verdade. Nito Alemão parabeniza aqui a gente, obrigado, um abraço. E o apresentador, obrigado. E o grande Vinagre, muito elegante, e pergunta ao Frei André, por onde anda o Frei Rosântimo? O Rosântimo anda numa viagem especial, é isso? Nesse momento ele está fazendo uma peregrinação à Terra Santa, à Itália, por aí está voltando na semana que vem. Muito bem, logo teremos o Frei Rosântimo novamente. Lá da Pompeia, o Carlos diz assim, como ficam as finanças da igreja, já que o Papa desordenou o dízimo como obrigação? Eu não sei se o Papa, essa notícia eu não tenho, se ele desordenou, né, o dízimo. Também não sabia disso, não. Não tem essa informação. É novidade. A questão é que, sobretudo na nossa tradição católica, a gente nem tem muito hábito de ser dizimista, né? Dizimista. São os membros... Dá aquela colaboração na missa. Dá aquela oferta lá na missa. Ofertório, né? No ofertório, alguma coisa assim, mas o nosso número de dizimistas é muito pequeno, assim, daquilo que se prescreve, inclusive, na própria Sagrada Escritura, né? Raul Gonçalves, que é do bairro do Marapé, diz assim, parabéns, Frei André, a sua cerimônia na segunda-feira foi a mais empolgante em homenagem a São Judas. O empresariado santista tem auxiliado na reforma da igreja. Eu não sei se ele pergunta sobre a reforma da igreja de São Judas, que também está num processo de reforma ainda, né, Frei? Ou do Valongo, né? Estamos falando do Valongo, né? No Valongo tem que se criar um projeto, né? A gente espera que o empresariado possa ajudar, né? Agora, se você vai atrás do empresário, quando você de fato tiver um projeto na mão, não adianta ir de mão abanando, né? Então tem que ter uma coisa concreta, estudada, pesquisada, aprofundada. Isso vai requerer um bom tempo para que primeiro isso aconteça, para depois a gente buscar os parceiros. Muito bem. Frei Rosântimo, qual é a sua avaliação aí sobre esse momento aí meio conturbado que a gente anda vivendo aí no... Frei Rosântimo, não, Frei André, perdão, né? Fiquei com o Rosântimo na cabeça. Bom, a relação é ótima entre eles, né? Estão os dois lá no Valongo, empurrando o Valongo para frente, isso que é importante. Frei André, a sua avaliação, a sua visão aí de mundo, né, nesse momento aí de tantas passeatas, atuação de black blocs, enfim, a sociedade parece que anda num momento assim, extremamente turbulento aqui, que o brasileiro, de maneira geral, não está muito acostumado, né? Eu acho que um dos problemas sérios é a questão da violência, né? Num país que quer se construir como uma democracia, acho que é legítimo todo direito de reivindicação, de melhorias, e a gente sabe que tem que ter melhorias em muitas áreas, na educação, na saúde, no transporte, nas estradas. Agora à noite vendo a reportagem como é que andam as estradas do Brasil, é difícil realmente para
para que as coisas possam andar, né? Agora, o que não pode é destruir o que já tem, né? Seja tanto um bem particular ou seja um bem público, porque, e sobretudo, né, os bens públicos são fruto do suor de todos os brasileiros, porque todo mundo paga de alguma maneira impostos para que o poder público possa oferecer e dar o retorno devido para que a população possa ser bem atendida. Então, acho que quebrar é sempre um prejuízo maior, seja botando fogo em ônibus, seja quebrando concessionários, seja quebrando agências bancárias, quebrando prefeituras, janelas, portas, enfim. É sempre prejuízo e danoso, porque isso vai gerar mais um custo para nós mesmos, né? Esses são símbolos, né? São os símbolos em tese, né? Tá. São os símbolos do poder que oprime, né, a sociedade atual. Essa interpretação que se tem com relação a isso, né? Pois não, Vinagre? Não, aproveitando também um gancho da pergunta anterior, com essa ascensão do Papa Francisco, que é jesuíta, sentiu alguma presença, um retorno maior dos católicos para a igreja? Tá tendo a gente percebe aos poucos que sim, né? Que tem muito mais pessoas já se envolvendo mais com a questão da religião, sobretudo com as aberturas que ele está dando, né? Ele convocou um sínodo para o ano que vem para tratar de algumas questões pontuais, né? Por exemplo, como melhor atender casais de segunda união, pessoas que separaram, que não deram certo a primeira vez, que ele entende que precisam ser integrados de fato dentro da vida da comunidade, dentro da vida da fé, da religião, né? Dizem alguns que até possivelmente possa também discutir a questão do celibato na igreja. Enfim, são questões aí pertinentes que estão sempre, de vez em quando, na pauta de discussão, né? E nesse sentido, acho que o que o Papa quer é que, quando ele fala assim, que a igreja não tem que ser uma capela, mas tem que ser uma casa de todos, né? Numa capela de uns poucos, né? Mas tem que ser a casa para todos. Eu acho que isso é muito significativo e simbólico do que ele pretende, de fato, né? E aonde que ele quer chegar com o pontificado dele, né? De ser uma igreja que esteja não distante do povo, mas muito próximo das pessoas e, sobretudo, das pessoas mais sofridas, né? E aí ele deu puxão de orelha em todo mundo, nos bispos, nos padres, nas freiras, né? Ele falou que as freiras não tem que ser matriarcas, mas tem que ser mães, né? Então deu puxão de orelha em Deus todo mundo, né? Para que essa igreja possa ser uma igreja que esteja junto com o povo, esteja próximo das pessoas, sobretudo aquelas que têm tantas desilusões, que a gente sabe que tem tantas hoje pelo mundo afora, né? Muito bem. Frei André, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que volte outras oportunidades para a gente discutir aí as obras importantes, né, do Valongo e falar sobre a igreja, sobre a realidade aí do dia a dia das pessoas, da sociedade, enfim, que é muito importante. Obrigado, viu? Também prazer, muito obrigado, Boturão, né, por ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Igreja do Valongo e outros assuntos, e sempre disponível para aquilo que for também outros assuntos, naquilo que a gente é capaz de poder dar uma contribuição. Estamos disponíveis. Muito bem. Frei André Becker, que é o frei que responde como reitor, não é, do Santuário do Valongo, participou com a gente aqui do painel regional, como também o nosso Luiz Vinagre. Valeu, Vinagre. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado. E vamos esperar o conhecedor dos museus. O Frei Roger, né? Frei Roger virá conosco aqui também. Obrigado a você que nos acompanha. O painel regional fica por aqui. Volta amanhã, 10 da noite e 1h30 da tarde. Não se esqueça, sempre o painel Debates. Até amanhã. Tchau.